Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 8 de abril. Por maioria, o Supremo decide que estados e municípios podem proibir realização de cultos e missas presenciais como medida de prevenção à Covid-19. Ministros consideraram a proteção à saúde diante do avanço da pandemia. Este é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Mortes por Covid-19 entre servidores dos sistemas prisional e socioeducativo sobem quase 500% nos últimos 3 meses. Tribunal Regional Federal da Primeira Região derruba decisões que liberavam compra de vacinas por empresas sem doação ao SUS. Justiça volta a determinar que governo do Distrito Federal feche comércio e serviços não essenciais. Há pouco, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem proibir cultos e missas presenciais por causa da pandemia. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques foi o primeiro a votar. Ele lembrou que a Constituição Federal, embora determine a separação entre igreja e Estado, estabelece também um conjunto de garantias para o exercício da liberdade religiosa. O ministro argumentou que não foram os cultos ou missas os responsáveis por agravar a pandemia no país e que há governos estaduais e municipais que já liberaram essas atividades, respeitando medidas de segurança sanitária, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Nunes Marques abriu divergência e votou contra a proibição das atividades religiosas presenciais. Quando tudo falha, é nas igrejas que essas pessoas encontram apoio e motivo para continuar vivendo. As igrejas não são casas cujas portas podem se fechar sem maiores consequências. Elas representam o único esteio espiritual de muita gente. Sabemos onde esta doença está sendo diariamente transmitida. Festas, baladas e bares estão frequentemente lotados. As imagens estão aí para todos verem. Sem distanciamento, sem máscara nenhuma. Não são os cultos e nas missas que a pandemia ganhou força. Digo isso sem considerar, de nenhuma forma, o risco de transmissão. O ministro Alexandre de Moraes lamentou as mais de 340 mil mortes por Covid no Brasil até agora e falou sobre a necessidade de empatia e de solidariedade com as famílias. O ministro destacou que os decretos não tratam de proibição de liberdade religiosa, mas de evitar as aglomerações. Alexandre de Moraes acompanhou integralmente o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, contrário à liberação das atividades religiosas coletivas e presenciais. A dupla função da liberdade religiosa é proteger todas as fés, as crenças e cultos, mas também afastar o Estado laico de ter que tomar suas decisões, principalmente decisões fundamentais para a sobrevivência dos seus cidadãos, com base em dogmas religiosos. O Estado não se mete na fé, a fé não se mete no Estado. O ministro Edson Fachin afirmou que a medida busca simplesmente evitar aglomerações no momento mais grave da pandemia. Segundo ele, não há inconstitucionalidade. Inconstitucional, e assim concluo, não é o decreto que na prática limite-se a reconhecer a gravidade da situação. Inconstitucional é a omissão que não age de imediato para impedir as mortes evitáveis. Inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa com o respeito ao mínimo existencial. Inconstitucional é recusar as vacinas que teriam evitado o colapso de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o núcleo essencial da liberdade religiosa consiste no respeito à crença de cada um e não em impedir o exercício da religião. Com esse entendimento, acompanhou o relator. O meu respeito pela religião e pelo sentimento religioso das pessoas, de um respeito muito sincero
que professo de longa data. Penso, porém, que fé e ciência são dimensões diferentes da vida. Ambas são importantes. Na esfera privada, as escolhas religiosas devem ser soberanas. Porém, no espaço público, deve vigorar a razão pública, os valores compartilhados por todos e não doutrinas ou crenças particulares. O ministro Dias Toffoli seguiu a divergência. Eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques. Os demais ministros acompanharam o relator. Negar a pandemia ou a sua gravidade não fará com que ela magicamente desapareça. Inadmissível, por outro lado, o brincar de faz de conta em momento de tamanha gravidade. A nefasta consequência do negacionismo é o prolongamento da via crucis que a nação está a trilhar. O que se tem expressamente na Constituição é uma obrigação imposta ao Estado de adotar políticas que se fazem por um conjunto de atos, normas e providências administrativas, econômicas, políticas, legislativas, para diminuir, reduzir o risco de doença. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Queremos rezar? Rezemos em casa. Não há necessidade de abertura de templo. Ante esse contexto, por maioria, o plenário manteve a proibição de atividades religiosas presenciais, reafirmando a possibilidade de os governantes locais determinarem a abertura ou fechamento de cultos e missas. Nessas 24 horas, faleceram 4.249 seres humanos brasileiros, batendo recorde desde o início da pandemia. Então, é muito importante que tenhamos a visão da realidade, porque, como bem se destacou aqui, fazendo referência a minhas reiteradas intervenções, ministro João Alberto Barroso, de que nós não temos expertise para decidir uma causa relativa à saúde pública e à pandemia, porque não temos formação para isso. Mas, evidentemente, sob o aspecto jurídico, nós verificamos que, malgrado estejamos no Estado democrático de direito, vivemos um momento de calamidade pública e que são admitidas exceções dentro do Estado democrático de direito. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, suspendeu decisões judiciais que autorizaram entidades particulares a importar vacinas contra a Covid-19 sem a obrigação de doação integral para a União. Na decisão, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador Ítalo Fioravante Mendes, aceitou os recursos da Advocacia Geral da União e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que questionaram as autorizações de importação para o Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais, sem a doação das doses para o SUS. Segundo o desembargador, o Judiciário não pode interferir, modificar políticas públicas do Poder Executivo. A legislação atual prevê que empresas podem comprar doses da vacina no exterior, mas devem fazer a doação do lote integral para o SUS fazer a distribuição entre os grupos prioritários. Em outra decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador Souza Prudente determinou que o governo do Distrito Federal retome as restrições ao comércio e atividades não essenciais. A medida havia sido adotada até 28 de março, mas foi flexibilizada por decreto distrital. Para o magistrado, a situação que serviu de base para as restrições não sofreu qualquer redução, mas sim agravamento. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal entraram com ação na Justiça contra a União e o Governo do Paraná para garantir que idosos e pessoas com deficiência tenham prioridade na vacinação contra a Covid-19.
A medida veio depois que profissionais das forças de segurança do Estado começaram a ser imunizados antes do grupo prioritário. Ao propor ação na Justiça, o Ministério Público argumenta que o Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus fixou regras para definir quem são os grupos prioritários. Nessa lista estão os profissionais da saúde que estão na linha de frente e também pessoas com maior risco de sofrerem problemas graves em função da contaminação pela Covid-19. Esse quadro inclui idosos e pessoas com deficiência. A questão é que um decreto publicado pelo Ministério da Saúde incluiu profissionais de segurança no rol de grupos prioritários. Com isso, o governo do Paraná começou a vacinar policiais antes de imunizar idosos e pessoas com deficiência. Na ação, o Ministério Público reforça que não está questionando a importância de vacinar agentes de segurança contra o coronavírus e pede que o Plano Nacional de Vacinação seja seguido sem alteração da classificação de grupos prioritários. O Conselho Nacional de Justiça decidiu manter suspensos os prazos de concursos judiciários que estivessem em andamento até 27 de abril de 2020. Em decisão no plenário virtual, o CNJ renovou a recomendação aos tribunais para manter suspensos até 31 de dezembro deste ano os cronogramas dos processos seletivos em função das medidas sanitárias de prevenção ao contágio do coronavírus, sobretudo o distanciamento social. E veja a seguir, segunda turma do STF nega recurso e mantém suspeição de Moro em caso do Banco Banestado. Voltamos já. A Constituição é um documento que identifica quais são os valores, quais são os objetivos que determinado país pretende concretizar na realidade da vida política, social, jurídica e até mesmo filosófica dos seus cidadãos. Então, nesse sentido, eu diria que a Constituição é a cara de um país, é a cara jurídica, política e filosófica de determinado país que a identifica, define e legitima. Em sessão virtual, por unanimidade, a segunda turma do Supremo rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República e manteve suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em processo do Banestado. O caso envolveu o esquema de evasão de divisas entre 1996 e 2002 no Banco do Estado do Paraná. Em agosto do ano passado, o colegiado da Corte anulou a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por entender que Moro foi parcial no julgamento ao participar da produção de provas na investigação. E a segunda turma do STF também manteve a pena de censura imposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público ao procurador Deltan Dallagnol, ex-chefe da extinta Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, por críticas ao senador Renan Calheiros. Deltan Dallagnol foi punido porque publicou na internet, em 2019, críticas ao senador Renan Calheiros, antes da disputa da presidência do Senado. Dallagnol afirmou na rede social que se Renan vencesse aquela eleição, o Brasil, nas palavras do procurador, dificilmente teria novas leis de combate à corrupção, porque Renan havia sido alvo de várias investigações. O Conselho Nacional do Ministério Público resolveu então aplicar a pena de censura ao procurador. Ele recorreu então ao STF e o julgamento foi concluído com maioria decidindo manter a punição, com o entendimento de que membros do Ministério Público devem ser essencialmente imparciais. E ao publicar essa opinião, Dallagnol daria a impressão de ter a escolha de um lado e que poderia ser mais rigoroso ao processar aquele político que ele criticou na internet. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ex-diplomatas venezuelanos regularizem a situação como imigrantes para permanecer no Brasil. Eles perderam a condição de diplomatas no ano passado por decisão do governo brasileiro. O ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido de prorrogação de estadia em território brasileiro de 16 funcionários da Embaixada venezuelana e de seus familiares. Os funcionários deixaram de ser diplomatas em maio do ano passado porque foram desacreditados pelo governo brasileiro. Na época, o executivo deu prazo de 48 horas para que eles deixassem o país, mas a determinação foi suspensa por Barroso. O ministro considerou a situação de calamidade pública por causa da pandemia.
Quase um ano depois de perderem a função diplomática, os venezuelanos pediram a prorrogação da permanência em território brasileiro. Mas, segundo Barroso, não cabe ao judiciário interferir nas decisões político-administrativas e, apesar da situação da pandemia ainda ser preocupante, os ex-diplomatas só podem continuar no país se regularizarem a situação, como qualquer estrangeiro. O ministro explicou que eles devem respeitar o processo administrativo, a lei de imigração e os princípios constitucionais e humanitários, observados o contraditório e ampla defesa. A Associação Brasileira de Imprensa entrou com uma ação no Supremo para impedir o uso abusivo de processos de reparação de danos contra jornalistas e órgãos de imprensa. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. A Associação Brasileira de Imprensa alega que é comum que ações sejam ajuizadas para intimidar jornalistas e órgãos de imprensa. É o que chama de assédio processual ou assédio judicial, que, segundo a ABI, atenta contra o direito à informação e à liberdade de expressão. A associação cita o caso da jornalista Elvira Lobato, que publicou uma reportagem no jornal Folha de São Paulo sobre o crescimento dos negócios da Igreja Universal do Reino de Deus em 2007. Depois da matéria, Elvira passou a responder a 111 ações em diferentes estados. Na ação, a ABI pede que os ministros do Supremo barrem o uso de ações múltiplas em vários estados do país como forma de intimidar jornalistas. Pede também que eventuais condenações de jornais e profissionais da imprensa estejam vinculadas ao dolo, que é a intenção de praticar um crime. E defende que a Justiça, ao decidir sobre casos relacionados ao exercício do jornalismo, leve em conta se a divulgação de uma informação imprecisa ou falsa foi intencional. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral desaprovou a prestação de contas do PDT relativa ao ano de 2015. Os ministros entenderam que houve irregularidades, como o registro de valores gastos sem comprovação. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou voto vista na sessão de hoje. Em um ponto que gerou debate, o ministro Barroso entendeu que o cálculo da punição ao PDT deveria levar em conta os valores recebidos pelo partido em 2015. No caso em análise, o total das irregularidades foi de R$ 4.477.445,05. Esse valor, que justificou a suspensão de uma cota mensal pelo relator, não guarda discrepância significativa em relação ao montante atualmente recebido pelo partido do fundo partidário. Assim, aplicado o artigo 48, parágrafo 4º da citada resolução, a conclusão é que não é necessário realizar ajuste no número de parcelas suspensas. Fica, portanto, mantida a suspensão de uma cota mensal. E no próximo bloco, mortes causadas pela Covid-19 entre profissionais dos sistemas prisional e socioeducativo sobem quase 500% nos últimos 3 meses. Voltamos já. Quando eu falo em Constituição Federal, eu lembro de casa, de alicerce, porque ela foi construída em prol da população. E você pode observar durante toda a Constituição seus artigos, como por exemplo no artigo 6º, que fala dos direitos sociais. Nós temos o direito em relação ao desenvolvimento urbano, saneamento básico, propriedade, quando a casa pode ser violada ou não. Você conhece os seus direitos? Então leia, se interaja, aprenda mais sobre a Constituição Federal do Brasil. O número de mortos por Covid-19 entre profissionais de estabelecimentos de privação de liberdade acumulou alta de 487% quando comparado ao trimestre anterior. Os números são de monitoramento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Foram 94 novos óbitos nos últimos 3 meses, contra 16 mortes entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Somente no último mês, 42 servidores de estabelecimentos prisionais morreram em decorrência da doença, segundo dados oficiais. Em unidades socioeducativas, o número total de óbitos no período saltou de 38 para 53.
O último dia do seminário digital promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em comemoração ao Dia Mundial da Saúde discutiu temas importantes, como a atuação do judiciário nos casos envolvendo saúde e o banco de dados de monitoramento da pandemia. A central de dados do Ministério da Saúde, que já funcionava antes da pandemia, passou a monitorar as informações locais de casos da Covid-19 e ajudar o governo na adoção de medidas de prevenção, combate e suporte ao tratamento da doença. A metodologia de coleta foi sendo aperfeiçoada ao longo dos meses. Os dados precisam gerar informação para identificação de problemas, propostas de solução, monitoramento e avaliação das iniciativas que se tomem pelos governantes. Algumas informações são de acesso público, como o painel Coronavírus, disponível na página do Ministério da Saúde na internet. A atuação do Supremo Tribunal Federal em casos de saúde também foi pauta no seminário. O professor Daniel Wang, da Fundação Getúlio Vargas, analisou as decisões do Supremo voltadas aos temas de saúde desde 1997. A política pública, ela passa a ter centralidade nas discussões sobre alocação de recursos, ela passa a ter centralidade nas discussões sobre judicialização da saúde. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, também abordou o tema saúde suplementar. O ministro falou sobre a importância de informações médicas, técnicas e da ciência para ajudar na tomada de decisões. Quando tratamos de jurisprudência, de segurança jurídica, de judicialização da saúde, nós batermos na tecla do estágio atual da ciência, da medicina baseada em evidências. É com isso, é com essa ferramenta que os juízes atuam nas situações limites para a nossa intervenção, para nosso julgamento. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, lança o livro Código Tributário Nacional, comentado em sua moldura constitucional. Na obra, a autora apresenta a interpretação do Código Tributário Nacional a partir da disciplina contida na Constituição da República, acompanhada de sugestões doutrinárias e indicações de jurisprudência. O objetivo é oferecer uma visão didática do Código e, ao mesmo tempo, crítica, apontando inconsistências diante do texto constitucional. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região elegeu hoje uma nova membro da Corte. Durante a sessão da Corte Especial, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região elegeram como nova integrante do TRF1 a juíza Sônia Diniz Viana. Ela foi escolhida pelo critério de antiguidade e assume a vaga deixada pelo desembargador Girair Aram Meguerian, que se aposentou no dia 5 de março, após quase 27 anos na função. O presidente do tribunal, Ítalo Mendes, e os demais magistrados deram boas-vindas à nova desembargadora, que agradeceu a oportunidade. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu gosto do tribunal, eu gosto das pessoas que estão aí. E para mim é um grande prazer participar desse colegiado. Sônia Diniz Viana se formou em Direito em 1975 na Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como juíza de Direito no Estado, promotora de Justiça, advogada, procuradora da República, juíza auditora da Justiça Militar Estadual, foi professora em universidades e já recebeu diversas condecorações. E uma última notícia. Há pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Barroso determinou ainda que a decisão seja encaminhada ao plenário virtual do STF para que todos os ministros da Corte se manifestem sobre o tema. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.